Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Zaqueu Teixeira sobre as atividades da Comissão de Cultura da Alerj e sobre a segurança pública do Estado. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre o projeto de proteção ao patrimônio cultural do Estado, mas a comissão também faz uma série de outras atividades e recebe demandas, da população, das instituições ligadas à cultura e o senhor levou através da comissão essas demandas para o secretário de Cultura do Estado. Como é que foi essa reunião? Quais são as reivindicações levadas para a secretaria? Olha, primeiro nós fizemos uma audiência com todos os movimentos culturais para absorver aquilo que estava na pauta dos movimentos. Depois fizemos uma outra grande reunião com todos os gestores da cultura, também para que a gente pudesse pontuar num seminário. Ficamos aqui um dia inteiro debatendo, discutindo com os gestores, e aí tiramos a pauta para levar ao secretário de Cultura. Pauta essa que nos traz preocupação para determinados segmentos. Por exemplo, as bibliotecas parques. Qual o tratamento que o secretário dará para que elas possam ser reabertas? Então ele está numa discussão com a Secretaria de Estado de Educação para utilizar os professores que estão afastados da sala de aula para poderem contribuir na abertura das bibliotecas. Que antes eram funcionários terceirizados. Antes todos terceirizados, através das organizações sociais. Então ele está buscando uma fórmula caseira dentro dos servidores do Estado para que as bibliotecas possam ser reabertas. Também entendendo da importância das bibliotecas parques na nossa cidade, eu fui para uma agenda com a Secretaria Municipal de Cultura para que também despertasse nela o interesse do município ajudar na reabertura dessas bibliotecas. E houve um interesse tanto na Biblioteca da Rocinha quanto da de Manguinhos. Porque o município de Niterói, por exemplo, já ajudou na Biblioteca Parque daquela região. Por isso também estive lá com a secretária Nilce Mar para que a gente pudesse fazer esse diálogo com ela. Além disso, nós tratamos da composição do Conselho Estadual de Cultura, porque há uma demanda para que mais segmentos possam ser representados. Então, o estudo que o secretário ficou de fazer da nova composição do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que tem sido muito efetivo e muito ativo. Então, é importante manter esse segmento mobilizado, organizado, auxiliando a Secretaria de Estado nas políticas culturais. Nós também discutimos outros temas de interesse da proteção do Estado e das coisas que a gente não pode perder, garantindo com que o 0,25 do ICMS possa de fato ser utilizado, mesmo com essa crise financeira tremenda, ser utilizada para potencializar e garantir com que haja uma boa distribuição desses recursos de acordo com a lei, porque a cidade do Rio de Janeiro só pode receber até 40% dos recursos dessa isenção, desse patrocínio, através da isenção do ICMS. Fizemos um debate também para que a gente possa produzir um seminário da Secretaria com os gestores e com o Tribunal de Contas, para que você também possa permitir aos gestores que estão chegando agora como gestores da Secretaria de Cultura, um caminhar balizado por aquilo que pensa o Tribunal de Contas, para que você não cometa falhas durante a execução dos projetos culturais. Então, são iniciativas importantes para que você possa melhorar a gestão da cultura, não só do Estado, mas também dos municípios. E, com isso, de fato, ter recursos para que as atividades culturais possam ser incentivadas e patrocinadas pelo Estado. Manter, como o senhor falou, esse movimento, esse segmento mobilizado, apesar de todas as dificuldades. Porque sem recurso você não mobiliza. Então é fundamental que os recursos para a área cultural estejam preservados e sendo bem empregados, ainda mais nesse momento de crise. Deputado, em 2009, a Alerj criou o Diploma Eloneida Studart de Cultura. E desde 2011 que não era feita nenhuma entrega desse diploma até que o senhor assumisse a Comissão de Cultura, já tendo feito já está na terceira entrega feita pela Comissão de Cultura na gestão do senhor. E agora, em junho, vai ser a entrega de 2017. Como é que é feita a escolha das pessoas ou das instituições que vão ser premiadas, O que leva
a escolha dessas instituições? Olha, as inscrições foram abertas, tanto as pessoas físicas como jurídicas que atuam na cultura fizeram a sua inscrição, e nós temos uma comissão dentro da Comissão de Cultura que vai analisar e pontuar aquilo que é apresentado como proposta para premiação. Cada um deles se Cada habilita. um deles se habilita, isso. Então, ou você tem a pessoa se habilitando, ou tem um terceiro que vai lá e habilita uma instituição ou uma personalidade. No primeiro ano nós premiamos, dos 34 inscritos, premiamos 19, depois dos 61 inscritos nós premiamos em torno de 28. Agora, nessa edição, nós estamos aguardando fechar o número das pessoas inscritas e das personalidades para que a comissão possa, dentro do critério objetivo que traça, escolher dentro da diversidade dos movimentos, dos segmentos, a gente consiga fazer a premiação. O objetivo não é premiar todo mundo, porque senão perde o sentido do que é a diplomação. É, de fato, dentro de cada segmento, fazer o reconhecimento público daquele órgão, ou daquela pessoa, daquela entidade, pela sua atuação e pela sua atividade no campo da cultura. Pela relevância então, daquele trabalho pela relevância do desenvolvido. trabalho. Então, isso é levado em consideração pelos membros. Então, essa comissão se reúne, faz a pontuação e depois os deputados se reúnem para fazer a deliberação dentro de um trabalho prévio que foi feito à comissão. E a partir daí, nós teremos aí as pessoas que serão premiadas e a premiação será feita no Cecília Meirelles no mês de junho, quando nós entregaremos, né, essa comenda importante para aqueles que atuam na cultura, que demonstra o reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro, representado pelos seus deputados e pela Assembleia, que farão a entrega na Casa Cecília Meirelles. Acaba sendo um estímulo também, né, claro, para essas instituições. Porque é o reconhecimento do seu trabalho, né, daquilo que você realiza. Então isso é muito importante sob o ponto de vista de você, de fato, reconhecer o ser humano que está ali produzindo, que está criando. E essa é a função desse diploma. E nós, desde que assumimos a Comissão de Cultura, anualmente a gente faz todo o processo, né, para que a premiação possa ser feita. Ela tinha um formato diferente, nós mudamos inclusive a resolução que cuidava do diploma, justamente para permitir uma atuação maior da Comissão de Cultura e de todos aqueles que lá trabalham, para que a gente possa reconhecer, de fato, as grandes personalidades e os grandes trabalhos que são realizados na cultura do nosso Estado. Deputado, antes de encerrar, eu não poderia deixar de tocar na questão da segurança pública. A gente tem vivido um momento difícil também no Rio de Janeiro, agravado pela questão da crise econômica do Estado, especialmente em relação ao número de mortes de policiais, que vem aumentando nos primeiros 100 dias do ano. Foram 50 policiais mortos. E eu queria saber do senhor, como um representante da área da segurança pública também, por que se chegou a esse número tão expressivo? O que é preciso mudar, né, na forma de se fazer a segurança pública para evitar esses casos? Olha, nós estamos vivendo uma crise profunda, tanto sob o ponto de vista da retração econômica, e essa retração econômica gera um caos social muito maior. Então, isso tem impactado os índices de violência. Por outro lado, a segurança pública, quando você não tem o pagamento dos salários na data certa, quando você não tem o pagamento do 13º do policial, você tem esse homem muito mais fragilizado realizando o seu trabalho. Então, você tem um ser humano fragilizado num caos social em que ele vive e em que ele tem que fazer esse enfrentamento. Então, nesse embate, nós temos visto que o Estado do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo aí um sistema como se nós estamos vivendo pior do que se estivéssemos em guerra, porque em 100 dias ter 50 policiais mortos significa que os comandos dia sim, dia não, tem um policial morto, tem que fazer o sepultamento de um servidor que estava ali defendendo a sociedade. E isso é muito grave.
E a gente precisa levar à sociedade que uma ambiência de paz ela precisa ser criada. Mesmo nesse processo caótico, nós temos que ter uma ambiência de pacificação. Porque, e a gente vê a banalização. Não são mortes só de policiais em serviço, mas também de policiais de folga que são reconhecidos como policiais e mortos por serem policiais. Né? A Polícia Militar fez um trabalho e provou que nós estamos vivendo numa situação pior do que a guerra no Vietnã. Hoje o policial militar ele corre o risco de vida 10 vezes maior do que qualquer outro servidor público. Então, quando a gente faz o debate no campo da reforma da Previdência, que todo mundo quer aumentar a idade, como é que fica esse homem? Quanto mais tempo na profissão, na carreira, mais fragilizado ele estará, porque os seus reflexos não serão o mesmo para fazer esse enfrentamento com essa realidade que se vive no estado do Rio de Janeiro. Então, são categorias que precisam ter um olhar diferenciado da sociedade, precisam ter a valorização do trabalho que fazem, precisam ter as condições de trabalho para realizar o seu trabalho, porque é a profissão em que a pessoa está morrendo. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado para que esse profissional tenha a valorização devida pela sociedade. O crime cometido contra ele precisa ser apurado, por isso, quando fizemos o relatório da CPI, produzimos um projeto de lei para que a Delegacia de Homicídios criasse um núcleo específico para apuração de toda a morte contra o policial, dos agentes da segurança, para que você dê um recado muito claro de que, olha, se você cometer um crime contra o policial, você vai pagar, você vai preso. Sem punição é muito difícil de resolver, né? E a gente já é provado que quando você faz com que um crime ele seja punido exemplarmente, aquelas pessoas não vão cometer aquele crime novamente. Foi assim com a extorsão mediante sequestro no Rio de Janeiro e os índices caíram por quê? Porque os sequestradores foram identificados e presos. Eles não voltaram a cometer o crime de sequestro. E isso tem que ser também exemplar no que diz respeito aos crimes praticados contra os agentes da segurança, porque são homens que defendem a sociedade, estão perdendo as suas vidas e a sociedade tem que criar um sistema de proteção para eles. E por isso, essa nossa mobilização para que haja valorização do profissional, para que o Estado, de fato, faça os investimentos nesse homem, porque ele está entregando a sua vida na defesa da sociedade. Isso é para melhorar a vida de todo mundo, né, claro, deputado? Tanto dos profissionais quanto da população como um todo. Porque ele tem que estar bem para te proteger. Se ele não está bem, se ele não está com o salário em dia, se ele não está com as suas condições psicológicas bem resolvidas, como é que ele vai te proteger? Todo mundo perde, né? Pois é. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer a sua participação na Alerj Entrevista. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com você e com todos as pessoas que têm a TV Alerj. Muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.